Oi, crianças, graça e paz. Deus abençoe vocês, cada um de vocês. Hoje, o tema da nossa lição é Meu empregado está doente. Primeiro, antes da gente falar sobre o assunto, vamos orar? Papai do céu, queremos te pedir para que o Senhor faça nascer e crescer a sementinha da tua palavra nos nossos corações e que ela dê muitos frutos nas nossas vidas. Em nome de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Bom, o texto é a história do centurião. Centurião. O que é um centurião? Era uma profissão de uma pessoa, um capitão, um comandante do exército, que tinha 100 pessoas sob a responsabilidade dele. Era muito importante, né? Então, falando um pouquinho sobre profissões, você sabe o que é profissão? Então, é o trabalho que cada um exerce, faz, executa. Pois é. Vou dar um exemplo para vocês. O meu papai, ele era tratador de águas. Essa era a profissão dele. Mas hoje ele é aposentado. A minha mamãe, ela foi professora, mas hoje ela é dona de casa. Vimos aí, ó, três profissões, né? E no caso do meu pai, também aposentado hoje, né? Aposentado não é profissão, mas, enfim, meu pai foi tratador de água, minha mãe foi professora e hoje ela é dona de casa, tá? Ser dona de casa é quando você não trabalha mais fora, não exerce alguma atividade remunerada, assim, aqui recebe dinheirinho para fazer compras, né? Essas coisas. Então, todo trabalho que a gente faz, que a gente recebe assim um dinheirinho no final do mês, então, se chama uma profissão, tá? Você sabe qual é a profissão do seu papai e da sua mamãe? Então, vou te dar uns minutinhos aí para você falar. Do papai, quem sabe? Da mamãe? Hum, Muito bem. Se não souberem, pergunta depois para a mamãe e para o papai, tá bom? Então, quais as outras profissões que vocês conhecem? Tem médico, engenheiro, professor. Alguém disse aí, enfermeiro? Bombeiro. Fala mais aí, fala. Policial. Deixa eu escutar mais uma. Motorista de ônibus. Encanador. Boa. Mais alguma? Pedreiro. Advogado. Muito bom. Ah, olha quantas profissões. Muito bem. Então, são os trabalhos que as pessoas executam. Agora, vamos voltar para a nossa história. Eu vou contar para vocês a história desse centurião, que era um comandante de um exército tinha na responsabilidade dele 100 soldados. Cada centurião tinha 100 soldados na responsabilidade dele. E aí juntava esses vários centuriões com essas várias equipes de 100 pessoas para formar um grande exército. Imagina quanta gente, né? Então vamos lá, vou contar a história para vocês. Vamos à nossa história. Ela se encontra lá em Lucas 7, de 1 a 10. Um centurião, que era um profissional muito importante na época de Jesus, ele estava na casa de um empregado dele. Estava muito doente, ele estava preocupado com o empregado desse. Esse aqui era o centurião, esse aqui era o empregado dele. Ele estava preocupado. Ai,
esse empregado meu, esse soldado, ele é muito estimado, eu gosto muito dele, ele tá tão doente. Ah, e agora? Se ele ouviu falar que Jesus estava ali na cidade. Então, ele teve fé. Olha aí o segredo. Em meio à dificuldade, à dor, à necessidade do empregado dele, ele teve fé. Ele falou: empregado, vem aqui. E veio o empregado. Ele falou assim: Jesus está na cidade. Vá lá e peça para ele, para, por favor, ele vir aqui curar esse meu soldado. E o empregado dele foi. E o empregado dele falou com Jesus. Mas no meio do caminho, ele mudou de ideia. E ele mandou outro empregado lá. Fala com Jesus que eu não mereço que ele entre na minha casa. Eu não mereço. Ele é Senhor, ele é mestre. Eu sou só um pecador. Diga para Jesus que eu não mereço que ele venha até aqui, mas que ele dê uma ordem de onde ele está. E eu creio que o meu soldado vai ser curado, porque eu sou um homem que tenho muitas pessoas debaixo do meu comando. E eu dou uma ordem para eles. Vai, ele vai. Vem, ele vem. Fale isso para Jesus, tá bom? E ele foi lá também. E eles chegaram perto de Jesus. E aí, o empregado falou para Jesus: Jesus, o centurião, ele é uma boa pessoa. Ele até construiu uma sinagoga para as pessoas da cidade. A sinagoga era o templo onde eles iam lá ler a Bíblia, que deles é a Torá, né? Eles iam ouvir a palavra de Deus. Ele é um bom homem, ele se preocupa com as pessoas. Jesus, olha, ele não faz distinção entre as pessoas, entre pobre e rico, entre judeu, romano, não, classe social, nada disso. Ele é um bom homem, Jesus. E ele pediu para o Senhor curar o empregado dele, porque ele se preocupa com o empregado dele. Ajuda. Jesus. E ele falou o seguinte: que ele não é digno que o Senhor entre na casa dele, mas ele sabe que se o Senhor der apenas uma ordem, o empregado dele vai ser curado. Que assim como o Senhor, que tem todos os anjos sob seu comando, se o Senhor disser uma palavra, vai acontecer. Assim como ele dá ordem aos soldados dele, ele vai, vem, ele vem. Ele entende essa questão de autoridade, Jesus. Ele disse que para o empregado dele ficar curado, o Senhor não precisa nem ir lá. É só o Senhor daqui mesmo dar uma ordem e ele vai ser curado. Viram isso? Que fé maravilhosa! Ele reconheceu que Jesus tem toda a autoridade e poder. Isso mesmo. E Jesus virou para as pessoas e falava assim: olha, nem em Israel eu vi tamanha fé como a deste homem. E Jesus deu a ordem. E o empregado dele, ficou curado. Opa, cai não. Ficou curado. E ele se alegrou muito. Todos se alegraram porque o empregado do centurião foi curado. O que a gente aprende com essa história de Jesus tendo ajudado o empregado doente do centurião? A gente aprende que todas as profissões são importantes. Desde a do centurião, que era um homem, digamos, importante na sociedade, com vários homens sob o comando dele, assim como o soldado que trabalhava para ele. Muito importante. Vamos pensar hoje? Imagina como seria as nossas vidas se não tivéssemos o carteiro para entregar as cartas.
Ia ser difícil, né? Com as encomendas que a gente compra pela internet, né? Imagina como seria a nossa vida se o lixeiro não recolhesse os lixos da nossa casa. Se a gente não tivesse advogados para poder ir lá defender o inocente. E um juiz para declarar a sentença. O motorista do ônibus para levar a gente de um lugar para o outro. E se a gente não tivesse o tratador de água igual o meu pai era, as pessoas iam receber água suja do rio nas caixas d'água. Não dá, né? Tomar banho com água suja, né? Então, todas as profissões são importantes e Jesus valorizou isso, que aquele homem, ele dava importância para os pequenos quanto para os grandes, para os que eram tidos como importantes, como para aqueles que eram tidos como simples. E você se preocupa com as pessoas, independentes se elas são ricas ou pobres, se elas moram aqui ou moram lá, se elas estudam aqui ou estudam lá, independente de qualquer situação que seja, você se importa com as pessoas? Com aquela criança que está vendendo bala na rua para conseguir um dinheirinho para levar para casa para comer? Você se importa com o seu coleguinho da escola, que às vezes tem condições, mas está triste num determinado dia porque aconteceu alguma coisa? Jesus nos chama a prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor e a tratá-las de igual maneira, porque o mesmo Deus que fez eu e você fez todas as outras pessoas. Não importa se elas nasceram num berço de ouro ou num bercinho simples ou nem tiveram berço. Para Jesus não importa. O que importa para Jesus é o coração. E as profissões que as pessoas escolhem são apenas um modo que Papai do Céu deu a cada um de ajudar uns aos outros. Isso, uma habilidade que Papai do Céu colocou em cada um de nós, para que a gente possa servir uns aos outros. É por isso que todas as profissões são importantes. E Jesus disse o seguinte, é um mandamento. Amarás ao teu Deus com todo o seu coração e ao teu próximo como a você mesmo. Olha que importância. O que Jesus estava dizendo é que não existe distinção, diferença entre as pessoas. Todos são iguais perante Ele e Ele ama todos, 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 todos. Pois todos nós somos criaturas dele. Bom, vamos levar também para a gente, para o nosso coração, a mensagem de que Jesus morreu por todos nós, sem distinção. Viu? Então, a gente precisa cuidar bem das pessoas que estão ao nosso redor. Se você tem alguém trabalhando na sua casa, ela tem um grande valor, ou ele. O porteiro do seu prédio tem um grande valor. Para Deus e para todos nós, porque estamos servindo uns aos outros. E essa é a mensagem do Senhor. Bom, vamos orar agradecendo ao Senhor por essa lição? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina a não fazer diferença entre uma pessoa e outra, a não gostar mais de uma do que da outra por causa de qualquer situação que seja, porque é pobre, porque é rico, porque tem cabelo liso ou enrolado, ou porque é loirinho ou branquinho, ou... Papai do Céu,
tantas as diferenças, o Senhor fez tantas coisas com tanta criatividade e nós não podemos fazer diferença entre essas coisas que o Senhor fez. Nós te agradecemos por todas essas coisas, essas diferenças que o Senhor fez e pelas habilidades diferentes que o Senhor nos deu. Para que a gente pudesse ajudar um ao outro. Se todo mundo tivesse uma profissão só, como que seria a nossa vida? Muito obrigado, Papai do Céu, pelas habilidades diferentes que o Senhor deu para cada um. Pelas profissões que o Senhor deu aos nossos papais, às nossas mamães, à nossa família, para que a gente pudesse servir. Muito obrigado, porque o Senhor tem uma habilidade especial para nós também. E um dia nós serviremos uns aos outros com todas essas habilidades que o Senhor nos deu. Muito obrigado. Abençoe a nossa semana, em nome de Jesus. E ajude, Papai do Céu, a gente cuidar de todo mundo que está perto da gente. Em nome de Jesus. Amém. Ô pessoal, eu vim aqui para dizer para vocês uma coisa. Se vocês estiverem passando por algum momento difícil, faça como eu, confie em Deus, mesmo que na hora você não consiga estar pensando em alguma coisa boa, confie em Deus e Ele vai cuidar de tudo para você. Tenha fé.